Olá, turma, tudo bem? Nós vamos falar aqui agora sobre o fator de potência e como que a gente pode, o que é o fator de potência numa instalação elétrica e como a gente pode melhorar, né, corrigir o fator de potência e qual o benefício da correção do fator de potência ou da elevação do fator de potência. Né? No vídeo anterior a gente fez nos tópicos anteriores de aula a gente fez uma revisão aí sobre impedâncias e fasores, né, correntes fasoriais, tensões fasoriais, para relembrar aí a questão na representação dos fasores nos circuitos de corrente alternada, é o ângulo, né, quando a gente fala a fase da corrente ou da tensão alternada, a gente estamos nos referindo ao ângulo que elas têm no fasor, né, na representação fasorial. Tá? Isso vai ser importante para nós agora. Então nós vimos também que para uma carga que ela é puramente resistiva, né, chegamos a mencionar aí, então a gente tem uma impedância Z que ela é definida pela resistência dessa carga, né, a gente tem lá uma impedância dada por um resistor puramente, e esse resistor ele é conectado então diretamente a uma fonte de tensão CA, por exemplo, ele vai ter esse comportamento aqui da tensão em vermelho, aqui o curva em vermelho, que é dado pela tensão da própria fonte, e a corrente que circula aqui por essa impedância, né, por essa carga, é dado pela corrente fasorial, né, o fasor, a tensão da fonte com o ângulo dela. Geralmente eu vou considerar a tensão da fonte como a fase como zero de referência, e aí dividido pela impedância. A impedância tem uma magnitude e também tem um ângulo, vamos chamar de θ. Né? Então essa corrente aqui ela vai ter, no caso da resistência, né, a impedância da resistência sempre tem um ângulo zero, porque a parte imaginária é sempre nula, não tem reatância puramente resistiva, então o ângulo aqui é sempre 0 graus. Né? Então a corrente está sempre em fase, ou seja, a senoide da corrente aqui em azul, ela está sempre em fase, variando junto com a tensão. E aí a gente tem uma carga que só tem potência ativa. Né? Portanto, a potência ativa desse circuito aqui ele é dado simplesmente pelo produto da tensão RMS, não, o valor eficaz da tensão RMS pela corrente RMS ou eficaz, e a gente tem a potência ativa dessa carga aqui, certo? Agora, para uma carga que tem uma reatância indutiva, por exemplo, né, uma carga equivalente aí, que tem uma parte resistiva, mas tem uma parte indutiva aqui também, que a gente vai ter então uma reatância XL. Essa carga ela tem uma impedância total que é dada pela parte real dessa impedância, é a parte resistiva, mais o JXL. Né? E aí a corrente, novamente, se essa carga aqui ela é alimentada por uma fonte de tensão alternada, a gente tem aqui então a tensão em azul aqui representado vai ter um valor eficaz, uma fase, que eu vou assumir como uma fase de referência zero, e a corrente que circula aqui vai ser dado pelo fasor corrente, né, vai ser dado pela tensão com 0 graus dividido pelo módulo da impedância. Aí a gente tem que converter essa impedância aqui que está representado em retangular, né, para polar, para forma polar, módulo e ângulo, que a gente viu na revisão do vídeo anterior. E aí a gente vai ter um ângulo θ aqui, né, e aí a divisão aqui vai dar, simplesmente a gente divide os módulos V por Z, e o ângulo resultante aqui no caso vai ser 0 graus da tensão, que é o numerador, menos o da impedância, sempre dividindo na divisão, né, de fasores, a gente subtrai o ângulo do numerador pelo ângulo do denominador. E aí tem a fase então da corrente. No caso, se a carga ela é indutiva, nós vamos ver que, já vimos, né, na revisão, que a corrente ela está sempre, a gente diz, em atraso. O que significa em atraso? Quando a gente vem na senoide, representada em função do tempo, aqui, né, esse eixo aqui representa o eixo do tempo. Então, uma corrente em atraso significa que, por exemplo, se a gente pegar aqui os dois picos próximos, né, da tensão, o valor máximo da tensão está aqui, o V, tensão de pico, e aqui assim está a corrente de pico, certo? O que acontece antes na linha do tempo? A tensão, né? A tensão ela está acontecendo aqui nesse instante, vamos chamar T1, e a corrente ela acontece depois, a corrente mais próxima, né? O pico mais próximo, ou seja, do mesmo ciclo, acontece aqui no instante T2. Então, como a corrente está acontecendo o máximo, o pico da corrente está acontecendo depois, a gente diz que a corrente está atrasada. E esse é um comportamento justamente de uma reatância indutiva, quando a gente tem indutores presentes na nossa carga. O motor é uma reatância indutiva,
lâmpadas fluorescentes aí são impedâncias reativas, indutivas, né? Enfim, fontes de computador, carregador de celular, televisores, enfim, em geral tem comportamentos, praticamente todas as cargas que a gente tem em casa, geladeira, micro-ondas, né, que a gente utiliza dentro de casa, e na indústria, por exemplo, a indústria, motores representam boa parte das indústrias, computador, né, do consumo de potência e energia, computadores, iluminação, praticamente a boa parte das cargas naturalmente tem um comportamento reativo indutivo, né? Então vai ter esse comportamento aqui de corrente atrasada. Poucas cargas, alguns tipos de motores específicos, aí eles tem um comportamento de reatância capacitiva, em algumas, mas é muito raro. Vamos dizer assim. A maioria das cargas tem um comportamento de reatância indutiva, né? As cargas que a gente utiliza aí, tá? E aí, então, motores, fornos a arco, transformadores, necessitam todos eles de energia reativa para o seu funcionamento. É inevitável a gente ter energia reativa, que é a parte demandada pela reatância, né? Essa energia reativa, ela representa aqui no gráfico, esse gráfico aqui é em laranja, né, a potência. É o produto, que a gente viu também na aula passada, na revisão, produto instantâneo da corrente pela tensão. Aqui, quando a gente tem cargas reativas, né, a parte reativa não é nula, então a gente tem uma parcela de potência instantânea aqui que é negativa. O que significa essa potência negativa? Que a minha carga, essa carga aqui, ela armazenou na reatância um pouquinho de energia, e quando tem esse valor negativo, que nesse instante aqui, ela está devolvendo essa carga, essa potência, melhor dizendo, essa energia reativa para a fonte. Então é uma potência, uma energia que ora vem da fonte para a carga e depois a carga devolve para a fonte. Por isso que a gente chama de reativa, ela está reagindo, ela não é absorvida pela carga, mas ela é necessária para o funcionamento. Tá? Só que o problema disso, o ponto negativo disso, é que todo o sistema de transmissão, que é essa parte aqui, os transformadores, as linhas de transmissão na rua ou de uma cidade até uma usina, elas têm uma capacidade de qual a corrente que elas conseguem transmitir, certo? E essa potência reativa que ela fica flutuando entre a carga, sendo armazenada na carga e depois a carga devolve para a fonte, ela ocupa essa capacidade de transmissão da linha, certo? Ela ocupa parte dessa capacidade. E isso então é negativo para o sistema de potência, porque se essa carga aqui, se ela não precisasse devolver lá para a fonte, se talvez ela pudesse acumular aqui e trocar por um armazenamento mais próximo do lado dela, né? Que é isso que constitui a correção do fator de potência, essa carga reativa pudesse ser trocada, essa potência reativa pudesse ser trocada com uma carga próximo dela, não lá para a fonte, então ela libera, ela disponibiliza essa parcela de corrente aqui que ela de espaço, né, da capacidade do sistema de transmissão, dos postes, transformadores, enfim, das linhas de transmissão, que ocupa, e até mesmo do gerador, né? Então ela não precisa trocar com a fonte, né? Então por isso que é interessante, eficiente, né, do ponto de vista energético, a correção do fator de potência. A gente vai falar sobre isso. Então todas essas cargas aqui, elas naturalmente precisam de energia reativa para o seu funcionamento. Se tem um indutor presente, se um motor é ligado e ele é composto, formado por bobinas, vai existir uma energia reativa, uma potência reativa para que ele funcione, né? Aquela bobina lá de campo do motor, ela consome, ela precisa de potência reativa para funcionar em corrente alternada, né? Então ela vai precisar de potência reativa, não tem jeito, tá? Energia reativa a gente mede para indicar aí, é uma potência elétrica, assim como a potência ativa, enfim, só que a gente utiliza uma unidade específica kVAR, certo? Ou VAR simplesmente para nos referirmos à potência reativa. A potência ativa a gente utiliza o símbolo P, e a gente mede ou usa a unidade do watt, né, um W maiúsculo, ok? A potência reativa a gente vai utilizar o Q maiúsculo, e aí a unidade que nós vamos utilizar é o VAR, certo? Volt ampere, ó, VA, a gente não definiu potência instantânea para qualquer instante do tempo, como, vou pegar aqui, como o produto, né? Simplesmente o produto da tensão pela corrente, tensão em volts, corrente em amperes. Então, por isso, o volt ampere é uma unidade padrão também de potência,
que é equivalente ao watt. Então, 1 watt é exatamente equivalente a 1 volt-ampere. A gente só usa unidades diferentes para deixar claro que a gente estamos nos referindo à potência reativa, quando a gente usa o VAR. A potência ativa, quando a gente utiliza, então, o watt. Okay? Watts são potências ativas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o significado, ou o que elas representam fisicamente. E a potência aparente, que a gente vai falar também daqui a pouco, né? A gente utiliza simplesmente o volt-ampere. Okay? A energia reativa a gente tem basicamente dois tipos, depende se a carga tem uma reatância indutiva, formada por resistores e indutores, então ela tem uma energia reativa indutiva no funcionamento dela. Qualquer aparelho então que tenha bobinas, motores, reatores, transformadores, arcos elétricos em fornos, enfim, basicamente a maior parte das cargas elas têm comportamento indutivo. Capacitiva, outro tipo de energia reativa, apenas, por exemplo, motores síncronos superexcitados, chamados aí no funcionamento bem específico, eles têm um comportamento capacitivo, ou se não, o elemento capacitor em si, né? E por isso que, como a maioria das cargas que a gente tem naturalmente utiliza aí em aplicações é indutiva, e ela precisa de energia reativa indutiva, a gente vai utilizar capacitores ou bancos de capacitores, BC, que a gente pode chamar, banco de capacitor, para compensar a energia reativa que os indutores precisam, certo? Para elevar ou corrigir o fator de potência. A definição do fator de potência, então, FP, é dado pela razão entre a potência ativa e a potência aparente. Olha lá, potência ativa medida em watts e potência aparente, ou potência total, também pode ser chamada, medida em volt-ampere. O que representa, né, a potência aparente? Se a gente tem uma carga alimentada por uma fonte aqui, vamos chamar aqui uma fonte de V volts com 0 graus, o fasor, né? E aí tem uma carga total, uma impedância equivalente aqui dessa carga, que é alimentada por esta fonte. Pensem isso aqui, ó. Isso aqui pode ser, por exemplo, essa tensão, ela pode ser uma rede de 220 volts, pode ser a nossa casa, por exemplo, certo? Uma das fases da nossa casa. E essa impedância equivalente, aqui essa impedância ZL, ela representa todas as cargas que estão conectadas nessa fase da linha do sistema de potência. Pode ser lá chuveiro elétrico, televisor, carregador de celular, as lâmpadas, iluminação. Então ela tem uma impedância equivalente de todas aquelas cargas que estão conectadas em paralelo no circuito, certo? E aí todas essas cargas ligadas num certo horário da noite, vamos dizer que está toda a família em casa consumindo, ela vai demandar uma corrente total. Essa corrente aqui, que essas cargas precisam para funcionar, ligadas no 220, ela vai ter também um módulo e um ângulo, né? Um ângulo θ aí. Certo? Mas aí para a potência aparente depende o que depende apenas é o módulo dessa corrente e o módulo da tensão. Então a potência aparente S, ela é dada simplesmente pela produto do valor eficaz da tensão que está sendo fornecido para a carga pela corrente eficaz que está sendo fornecida, sem considerar as fases. É simplesmente V vezes I, ok? É o módulo da tensão eficaz pelo produto aí, multiplicado pelo módulo da corrente eficaz que está sendo fornecida para a carga. Essa potência aqui aparente, certo? Como a gente falou aí, por exemplo, voltando nos gráficos aqui, né? Simplesmente a gente pegar uma carga resistiva, nesse caso aqui, a potência aparente é igual à potência ativa, certo? É igual a simplesmente o valor eficaz da corrente vezes o valor eficaz da tensão. Mas quando existe uma carga reativa, que tem um XL, a potência aparente ela é sempre maior do que a potência ativa. Porque aparentemente, por isso que é chamado até aparente, né? O produto da valor eficaz de tensão e corrente eficaz que está sendo entregue para a carga é maior do que o valor de potência ativa que ela realmente absorve na carga. Tá? Então, sempre que a gente tiver uma carga reativa com alguma reatância, a potência aparente ela é sempre maior que a potência ativa, certo? E aí, então, essa razão aqui, esse fator de potência, nos diz quanto de potência ativa que a carga está consumindo
daquela potência aparente que ela está recebendo. Potência aparente é simplesmente o produto aqui. O fator de potência, então, ele varia de 0 a 1. Se toda a potência consumida, se toda a potência aqui tem zero potência ativa, sempre é só um XL aqui, então isso aqui pode chegar a ser zero, o fator de potência pode ser zero. Não tem potência, não tem resistência nenhuma, né, desprezando aí as resistências dos cabos. Então essa potência ativa pode ser zero. E o fator de potência também pode ser zero. Agora, se só tiver resistência, não tiver nenhuma reatância, daí então a potência ativa pode no máximo ser igual à potência aparente e a gente tem o fator de potência máximo. Então, o fator de potência máximo, o maior valor possível, né, do fator de potência, ele não pode ultrapassar nunca de 1. Ele é um valor unitário. Ele é adimensional, porque a gente está dividindo potência por potência. Embora sejam unidades distintas que a gente utiliza, elas são equivalentes. O watt é equivalente ao VA. Então, o fator de potência é sempre adimensional, ele não tem unidade, é uma razão. Tá? E o fator de potência máximo significa que toda a potência aparente que a fonte está entregando para a carga está sendo consumida, absorvida pela carga. Tá? Então, o fator de potência ele pode variar de 0, né, valores maiores do que 0, e menores ou iguais a 1. Né? De 0 pode ser maior ou igual a 0, se a carga só tem reatância, não tem nada de resistência, e menor ou igual a 1 se a carga é somente resistiva, se não tem nada de reatância. Tá? E ela também, a gente pode pensar a fator de potência como uma forma de medir a eficiência com que a energia está sendo usada. Eficiência não no sentido de não há perdas na carga, não. Eficiência da transmissão, da geração e transmissão de energia, porque o que é eficiente do ponto de vista da transmissão? Toda a energia que o gerador está produzindo está sendo enviado e consumido pela carga. Então, toda a energia que essa fonte aqui ela está produzindo, a carga ZL está absorvendo, certo? Isso é do ponto de vista da eficiência da utilização. Agora, se essa absorção aqui está indo para perdas térmicas do equipamento, o equipamento não é muito bom, está perdendo por calor, dissipação de calor, enfim, isso não representa, o fator de potência não representa essas eficiência do equipamento, né? Se ele está realmente toda aquela potência que ele está recebendo, ele está gerando luz, por exemplo, na lâmpada, né? Não é isso, não é a eficiência do equipamento, mas a eficiência da transmissão, ou seja, toda a potência que está indo da fonte para a carga, ela está sendo usada na carga, né? Agora, se é perdas ou se é geração, se é a finalidade do equipamento, né? Ou se são perdas internas, isso o fator de potência não traduz. Ele só diz que a potência que a fonte está fornecendo, toda ela está sendo consumida, entregue e está ficando lá na carga. Agora, quando a gente tem um fator de potência menor que 1, quer dizer que existe potência reativa, ou seja, uma parte da potência que a carga está utilizando, ela está armazenando numa parte do ciclo e depois ela devolve para a carga. Ela armazena, cada ciclo da senoide ela armazena um pouquinho lá no indutor e depois devolve para a fonte. Então, esse vai e volta de potência reativa entre carga e fonte, isso não é eficiente para a transmissão, que é esse caminho aqui, né, da potência e da energia, certo? Isso ocupa capacidade desse sistema aqui, por isso que não é tão positivo, não é bom. Para o sistema de transmissão, geração e transmissão, a gente tem um fator de potência menor do que 1, mas é inevitável, né, pela característica das cargas que a gente tenta ter o fator de potência o mais próximo de 1 possível. Aí significa que o sistema de transmissão, a diferença, toda a potência que a fonte está mandando realmente é o que a carga precisa para funcionar, certo? Ela não precisa utilizar aquela potência reativa. E existe então na legislação brasileira a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela possibilita as concessionárias de energia elétrica obriga, na verdade, a multarem instalações industriais aí que tenham consumidores do grupo A, né, ditos do grupo A para consumidores de alta tensão, que tenham um fator de potência da sua instalação menor que 0,92. Então isso gera uma multa por excedentes de energia reativa. Se tem um fator de potência menor do que 0,92, né, então a instalação ela é multada. Aqueles horários que o fator de potência é menor que 0,92, o faturamento
Pode vir um excesso lá de energia reativa que gera um adicional, né, um custo adicional na energia elétrica. Então, para as indústrias também é negativo do ponto de vista né, isso vai gerar um custo maior ainda. Né? O fator de potência, a gente então pode utilizar ele para analisar o fator de potência de uma carga ou de uma instalação como um todo. Né? O triângulo de potências. Então, é uma forma muito prática da gente analisar as potências envolvidas e fazer estudos aí para correção e melhoria do fator de potência de uma carga ou de uma instalação. E a gente pode então utilizar o cosseno do ângulo do triângulo para determinar entre a potência ativa e a potência aparente para determinar o fator de potência, certo? O fator de potência ele também pode ser definido aqui pelo cosseno desse ângulo. A gente representa sempre a potência ativa, sempre no eixo horizontal, certo? Sempre a base do triângulo é a potência ativa, P. A altura do triângulo sempre é a potência reativa. Aí, num sentido, a gente tem potência reativa capacitiva, quando a gente tem reatância capacitiva no circuito. E no outro sentido, certo, do eixo vertical, é potência reativa indutiva. Então, cada um dos sentidos aqui tem qual que é a reatância predominante no circuito. É predominantemente capacitivo ou é predominantemente indutivo, né? XL. E aí a hipotenusa do triângulo, então, vai ser dado pela potência aparente. Né? Todos esses elementos aqui, o S é dado, então, pelo produto do valor eficaz da corrente, da tensão, pelo valor eficaz de corrente que está sendo consumido. Né? Dá esse valor de S aqui. Esse ângulo φ aqui, ó, é o mesmo ângulo, mesma diferença de fase que existe entre a tensão, se a minha tensão é 0 graus, e a corrente for φ. Então, a diferença de fase aqui entre a tensão e a corrente, né, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, dá em módulo aqui, dá igual a φ, no caso. Se essa representação aqui fosse de uma reatância capacitiva para baixo, esse valor aqui seria negativo, né? Não, seria positivo, tá certo? Então, a diferença dos dois aqui em módulo, ele vai dar o valor dessa... Sempre vai dar o ângulo da corrente, a diferença, melhor dizendo, da fase entre tensão e corrente, dá o ângulo desse triângulo, certo? Não por coincidência, porque a potência ativa é a parcela aqui que tem ângulo zero, fase zero, quando a tensão e o produto da tensão e corrente, do fasor tensão e corrente que estão em fase. A potência reativa é o produto da parcela ou da componente do fasor corrente e tensão que tem 90 graus entre eles. Né? Então, somando as duas componentes, a gente tem aqui o S que vai ter o mesmo ângulo do fasor corrente e tensão. Né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, se a gente observar o plano fasorial, os fasores, a tensão ela vai estar... O fasor tensão ele vai estar representado aqui. V 0 graus. Esse aqui é o fasor da tensão. E o fasor da corrente ele vai estar aqui. Ele vai ter a mesma inclinação do triângulo de potências, né? Na representação dos fasores de tensão e corrente. Ok? Então aqui o triângulo de potência a gente vai utilizar em alguns exercícios aí para fazer a correção do fator de potência. Num circuito monofásico, então que a gente só tem uma fase, uma fonte e uma carga, a gente pode calcular também a potência ativa pela relação trigonométrica aqui, né? A gente pode tirar isso aí. O cosseno do φ aqui, ele é dado. Cosseno do φ é o ângulo, melhor dizendo, é a base, né? O cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa, o S aqui, ele é representado por V vezes I, aqui, né? Então, a potência ativa, a gente pegar o cosseno do φ, é o cateto adjacente, que é o P, dividido pela hipotenusa S. Eu posso escrever a potência ativa, então, dessa forma aqui. Potência ativa, então, tem que ser igual a S vezes o fator de potência. S está aqui representado. Isso aqui é S vezes o cosseno de φ.
que é o fator de potência. Da mesma forma, o potência reativa, certo? Ela é dada que o seno do φ é potência reativa dividido por S. Ou eu posso escrever potência reativa por S, que é o módulo aqui do valor eficaz da tensão e corrente, vezes o seno desse ângulo φ, certo? O S pode ser dado então pela soma aqui da soma vetorial, né, dos catetos do triângulo. A gente faz o quadrado, P ao quadrado mais Q ao quadrado, soma, tira a raiz pela equação de Pitágoras, né? S ao quadrado, daí a soma dos catetos do triângulo, soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, né, pela relação de Pitágoras. Ou, se a gente tiver os valores elétricos, então, de corrente e tensão, o S também pode ser dado por esse valor aqui. Tá? As unidades que a gente utiliza, então, só apagando aqui, potência aparente, geralmente a gente vai utilizar ou o VA simplesmente, ou dependendo do tamanho, então kVA, né, que é 1000 VA, igual a potência ativa em kilowatts ou watts, e potência reativa em kVAR ou simplesmente VAR. Se a carga é trifásica, então a gente tem 3 fontes ou 3 fases alimentando uma carga trifásica. Pode ser uma carga em estrela, pode ser uma carga em delta, né? Se eu tiver uma carga em estrela aqui, então a corrente de linha que alimenta essa carga aqui, a gente tem uma tensão de linha aqui, ela nos dá esse valor aqui, ó, V vezes I, que agora a gente tem que acrescentar o raiz de 3 na frente, porque é um sistema trifásico, certo? Se a gente tiver uma carga em delta também, se a carga for a carga em delta, né? Então, o valor da corrente de linha, que chega aqui, vezes o valor da tensão. Sempre vai ser o produto dos dois, sempre vai envolver aqui o raiz de 3. Tá? E esse valor aqui já é a soma, ele vai representar para uma carga equilibrada, né, para uma carga equilibrada, ele vai representar já a soma de todas as potências. Então, a soma das potências ativas das 3 fases, né, são somadas, a soma das potências reativas das 3 fases somadas, desde que a carga seja equilibrada. Né? Se a carga é desequilibrada, então a gente tem que fazer individualmente a potência ativa, que não só esse produto aqui não resolve. Né? Se a carga é equilibrada, a gente pode simplificar para isso aqui. Se a carga é desequilibrada, tem que ver fase por fase, depois somar as potências ativas, somar as potências reativas e aí calcular a potência aparente total a partir da potência ativa e reativa. Tá? Se a carga é equilibrada, então a gente pode utilizar a potência aparente, é o produto raiz de 3 vezes V vezes I. E o fator de potência continua sendo, então a gente vai usar vai achar um fator de potência aqui, um cosseno de φ, certo? Pelo triângulo de potência, e hoje na carga trifásica a gente pode definir aqui então a potência ativa total das 3 fases dividida pela potência aparente das 3 fases. Tá? Então primeiro exemplo aí que a gente vai fazer. O exemplo 1 e 2. A gente tem uma instalação medindo em um watímetro, então que mede, o watímetro ele mede apenas potência ativa, ele está medindo 8 kW. E um varímetro, então é outro equipamento, um varímetro, ele mede apenas potência reativa que uma carga está consumindo, né? Como se fosse um medidor de energia, um relógio medidor de energia, que ele tem a função de medir só potência ativa e só potência reativa. Certo? Ele está medindo 6 kVAR. Qual o fator de potência e a potência aparente dessa instalação? Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aí. Vamos fazer aqui. Tá? Então, a gente tem uma carga, certo? Que está consumindo uma potência ativa de 8 kW, certo? Medido pelo watímetro. E uma potência reativa, medida pelo varímetro, de 6 kVAR, certo? Isso aí, 8 kW e 6 kVAR. Qual o fator de potência e a potência aparente? Então, qual que é o fator de potência dessa carga e a potência aparente dessa carga? Tá? Então,
se eu representar aqui, ó, por exemplo, no triângulo, né? A gente tem uma potência de 8 kW, então essa é a base do triângulo. E uma potência reativa, ele não está falando se é indutiva, se é capacitiva, o que é. Eu vou representar aqui simplesmente um sentido qualquer, já que a gente não está recebendo essa informação, mas provavelmente é indutiva. Então esse lado do triângulo aqui ele vale 6 kVAR, né? Não precisa desenhar o triângulo, mas eu estou desenhando aqui porque fica mais fácil da gente visualizar, né? Pelo triângulo. Então, a hipotenusa do triângulo aqui, esse S, vai me representar a potência S que a gente quer descobrir. Se a gente tem os dois lados do triângulo, então S a gente pode simplesmente definir ou encontrar aqui por P ao quadrado mais Q ao quadrado e tira a raiz, certo? Então, é a raiz de 8 kW ao quadrado. Agora eu não preciso me incomodar em levar a unidade, o watt junto aqui, porque isso estou somando potência com potência, isso vai dar potência no final, né? Mais 6 kVAR ao quadrado, certo? E aí então isso aqui vai dar raiz de 64 K ao quadrado, que é 10 na 3, né? Vai dar 64 vezes 10 na 6, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, 36. K é o 10 na 3, né? O prefixo de K do quilo é 10 elevado na 3. Isso ao quadrado, então, vai dar 10 na 6. 64 mais 36 vai dar 100. Então, raiz de 100 vezes 10 na 6. Raiz de 100, 10. Raiz de 10 na 6 é a metade, então 10 na 3. Isso aqui é a potência aparente. Então, a potência aparente é simplesmente, a gente encontrou aqui 10. Qual a unidade? Lembra lá? K, quilo, né? 10 na 3. VA, volt-ampere. Certo? Utilizamos sempre aí o volt-ampere para nos referir à potência aparente. E agora o fator de potência, a gente pode determinar então o fator de potência pela definição do fator de potência, que é a razão entre a potência ativa pela potência aparente S. Então, a potência ativa é 8 kW e a potência aparente que a gente calculou com as informações aí é 10 kVA. Então, o fator de potência é 0,8. Adimensional, né? Lembra? Estamos dividindo, isso aqui é a unidade 1 volt, aliás, 1 watt, né? É equivalente, é igual a 1 volt-ampere. É a mesma coisa, a mesma grandeza, né? São equivalentes. Então, estamos dividindo potência elétrica por potência elétrica. Então, o resultado é simplesmente um fator, né, que é adimensional. Ele não tem nenhuma unidade. Fator de potência 0,8. Okay? Então, o fator de potência de 0,8, o que ele representa? Ele é bom ou é ruim? Ele não é bom, né? Por quê? Lembra lá da resolução da ANEEL? Ela quer que as instalações tenham um fator de potência maior ou igual a 0,92. Se for menor que 0,92, ela possibilita as concessionárias a multarem. Então, o fator de potência bom, do ponto de vista aí da reguladora, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, é maior que 0,92. 0,95 é um fator de potência muito bom, ou acima, né, disso. Do 0,8 então não é lá muito bom, não é dos piores, mas não é muito bom. Um motor elétrico aí trifásico com funcionamento, motor elétrico, vamos dizer, padrão, trifásico, ele tem um fator de potência que fica nessa faixa aí de 0,8, 0,85. Um fator um motor de às vezes de melhor qualidade, né, de mais alto padrão, ele vai ter um fator de potência ali na casa do 0,9, não vai melhorar tanto a eficiência dele, que melhora bastante, né? Mas o fator de potência é nessa faixa aí, beleza? Para uma carga trifásica, então nós temos, supondo que uma carga trifásica em estrela, essa disposição aqui das impedâncias de cada fase, e vamos chamar aqui então de uma tensão. A tensão de fase é definida aqui do ponto central da estrela até esse nó A. Então vamos dizer que esse potencial aqui é o potencial da fase
A, ok? E assim a gente tem para as demais, né? B, aqui a gente tem um potencial da fase B e da fase C, vou chamar esse nó aqui de C. Assim como a gente tem as correntes também de fase. Então a corrente de fase que entra aqui, que passa por essa impedância, né, é simplesmente essa corrente de fase A. E assim a gente vai ter para as outras fases, a corrente que entra nessa fase aqui, corrente de fase B e a corrente de fase C, vindo aqui, né? Agora, se a gente olhar as relações de linha, né, fora da carga aqui, corrente da fase C, a gente chama de tensão de linha, então, por exemplo, a tensão de linha entre A e B. Então, a gente tem essa tensão aqui de A para B, ok? Ela é dada por... ela é maior do que a tensão de fase e é a raiz de 3 vezes maior, né? Então, essa diferença aqui, dessa amplitude, por exemplo, entre a fase A e a B, a gente chama aí de tensão de linha entre A e B. A gente tem a tensão de linha aqui entre B e C e a tensão de linha entre C e A. E a relação de tensão de linha para a carga trifásica, ela é a raiz de 3. Né? A gente sabe que é a raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase. Enquanto que a corrente, como só tem um caminho, a corrente de linha que percorre aqui, a corrente de linha é igual, né? A corrente de linha que percorre aqui fora, a corrente da linha A, ela é igual à corrente de fase, né? Porque só tem um caminho. Mas a tensão é a raiz de 3 vezes maior. Se a gente calcular a potência ativa aqui de uma das fases, então a gente tem para uma das fases que a potência ativa é simplesmente a potência da fase A, potência ativa de A, simplesmente, monofásico, certo? Vai ser dado pela tensão de fase, ou seja, tensão da fase A, vezes a corrente da fase A, pelo cosseno do φ da fase A, ok? Todos esses valores aqui. Para a fase B a mesma coisa e para a fase C a mesma coisa. A potência total, a potência trifásica, a potência ativa total, ela é simplesmente a soma. A potência trifásica, ela é a soma das potências ativas da fase A mais da fase B mais da fase C, certo? Se a gente assumir que essa carga aqui é equilibrada, ou se ela for equilibrada, ou aproximadamente equilibrada, a gente tem, em média, aqui é simplesmente 3 vezes, então a potência trifásica ativa é 3 vezes a potência da fase A, por exemplo, que vai ser 3 vezes, então, a tensão de fase vezes a corrente de fase, e aí assumindo que são todos valores iguais, né, os módulos são todos valores iguais, se a carga é equilibrada, então posso simplesmente chamar um valor de fase, e um cosseno de um φ de fase, né? Valor de fase vezes corrente de fase vezes o cosseno, que vai ser igual para todos, né? 3 vezes isso aqui. Se a gente pegar agora aqui a tensão de fase, ela é tensão de fase, a relação aqui, tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3, ou seja, a tensão de linha é 3 vezes a raiz da o valor da tensão de fase, e que a corrente de linha é igual à corrente de fase, para essa ligação aqui, né? A gente pode substituir esses valores aqui para a potência ativa, e a potência ativa total, trifásica, ela vai ser dado aqui por tensão de fase é tensão de linha dividido por raiz de 3. Isso aqui é multiplicado 3 vezes, né? Vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de φ da carga. E aí, então, 3 dividido por raiz de 3, a gente multiplicar por raiz de 3 aqui,
e dividir por raiz de 3, vai ficar aqui, vai simplificar o 3, né? A gente elimina o raiz de 3 do denominador, então a potência ativa total, a potência trifásica, ela é determinada aqui por raiz de 3 vezes a tensão de linha da carga trifásica, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de φ, certo? O cosseno da diferença da tensão da corrente da tensão de linha ou da corrente da tensão de fase, o φ vai ser o mesmo, né, se a carga é equilibrada. Então, essa aqui é a potência ativa total, ou seja, essa relação que a gente tem aqui, né, potência trifásica ativa, raiz de 3 vezes a tensão de linha, corrente de linha, vocês veem aqui, tensão de linha, corrente de linha. Se a gente fizer para o mesmo, agora para potência reativa, a gente vai achar o mesmo procedimento. A potência reativa de uma fase, a gente vai chegar na mesma conclusão, na verdade, né? A potência reativa de uma fase, que da fase A é dado pela tensão de fase A vezes a corrente de fase A, só que agora muda para o seno do φ, né? E o mesmo procedimento vai levar que a potência reativa trifásica é a soma das reativas de cada fase, A mais B mais C. Se todas são iguais, né, se é uma carga equilibrada, então a potência reativa trifásica é igual a 3 vezes a reativa de uma das fases, que a gente pode escrever então em função daqui da tensão de fase, só que agora dividindo por raiz de 3, a gente vai ter então que a potência reativa trifásica pode ser determinada por raiz de 3 vezes a tensão de linha, corrente de linha, vezes o seno do φ. E a potência aparente trifásica, ela pode ser dada pela determinação do triângulo, né? No triângulo lá, a gente continua tendo aqui potência, mesmo para trifásica, a gente está trabalhando com valores absolutos, potência ativa trifásica, potência reativa trifásica. Então, a potência aparente trifásica vai ser a soma vetorial, né, dessas grandezas aí, ou pela regra de Pitágoras, né? Então, a potência trifásica que vai ser potência ativa trifásica ao quadrado mais potência reativa trifásica ao quadrado. Tira a raiz, a gente tem a potência trifásica. Se a gente pegar essas relações aqui, elevar ao quadrado, vai ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, que vai surgir aqui. Todos esses termos aqui são iguais, né, vão estar elevados ao quadrado. Então, a gente bota em evidência, a gente vai ter cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, a gente vai ter lá, dentro dessa raiz de 3 ao quadrado vezes VL ao quadrado vezes I ao quadrado. E aí, VL ao quadrado vai sair fora da raiz, I ao quadrado sai fora da raiz, e o 3 que estava lá dentro vai ficar raiz de 3. Então, a gente vai ter que a relação da potência aparente trifásica é dado aí para uma carga equilibrada trifásica, raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha nessa carga, certo? Isso se a gente mudar para uma carga em delta, né? A carga em delta vai mudar que a tensão de fase é igual à tensão de linha, e a corrente de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, né? Na carga, se for uma carga em delta, portanto, a gente tiver uma carga em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha, e a corrente de linha, ou a corrente de fase, é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, inverte aqui a relação, mas como é sempre o produto da tensão de fase pela corrente de fase, de novo vai surgir esse mesmo fator, a potência ativa de cada fase vai ser igual a essa relação, a soma das potências ativas aqui fica sendo a potência ativa trifásica total, né?
Então, as 3 vezes a potência, a tensão de fase vezes a corrente de fase. Essa relação não vai mudar em nada para se a carga for em delta, né? O que vai mudar é que aqui vai ser 3 vezes VL e L sobre raiz de 3. Então, a raiz de 3 mudou, ele não está dividindo VL, ele vai estar dividindo o IL, ou seja, a gente vai chegar na mesma conclusão, tá? Para as 3 potências aí. Então, essas relações aqui elas são válidas para cargas trifásicas. Ou a gente considera então uma potência média, né, se a carga não for perfeitamente equilibrada, se for aproximadamente equilibrada, ou é o valor aí das potências reais se a carga é perfeitamente equilibrada, certo? Então aí fazendo esse exemplo 2, então para calcular o fator de potência de uma instalação trifásica, a gente recebe aqui uma corrente de 100 amperes e uma tensão de 380 amperes. Vamos assumir que esses aqui são os valores já que a gente não está recebendo mais informações, são os valores de linha. Corrente de linha é igual a 100 amperes. Em geral, assim, se a gente não recebe muita informação de uma carga trifásica, então isso aqui significa que é o valor de linha, que é o valor, vamos dizer, mais relevante para uma carga trifásica. E que a tensão também já é o valor de linha, certo? 380 volts. No geral, aí a gente tem realmente, né, 380 volts. No nosso sistema trifásico convencional é a tensão de linha 380 e a tensão de fase é 220. Uma ligação estrela, por exemplo, né? Então, para calcular aqui o fator de potência dessa instalação, tá, com essas informações, então vamos tensão de linha 380, corrente de linha, então recebemos 100 amperes e recebemos a informação também que a potência ativa é de 35 kW, tá? E ele pede o fator de potência da instalação, o fator de potência trifásico, certo? A gente vai calcular a potência trifásica, que já recebemos aqui essa informação, dividido por S trifásico, ok? Então é simplesmente calcular o S trifásico. O S trifásico pode ser determinado por raiz de 3 vezes a corrente de linha, a tensão de linha, vezes a corrente de linha. Simples assim, tá? Então, raiz de 3 vezes a tensão de 380 volts vezes a corrente de 100 amperes, certo? Então, a tensão trifásica, aliás, a potência aparente trifásica — 65,81 kVA, 65,81 kVA, e o fator de potência, então, 35 kW por 65,81 kVA. Vai dar um fator de potência bem baixo, né? Em torno aí de 0,5. 35 kV quilowatts dividido por 65, 0,53. 0,531. Fator de potência baixo, bastante baixo aí para uma carga, é bem ruim esse fator de potência, né? Tá?